Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet aqui pela SkillKey e hoje nós temos a aula 2 desse aplicativo que foi muito pedido por vocês, que é o nosso app de controle financeiro. Se você já assistiu a aula 1 e você se lembra, a gente já fez a configuração do nosso banco de dados, o início das configurações das colunas, então o nosso aplicativo ele já pode ser utilizado até um certo nível, mas a gente ainda vai fazer algumas coisas para melhorar muito a usabilidade dele e principalmente a aparência. Então, se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar ela linkada no card e aqui na descrição também. Assiste o conteúdo dela, acompanha o que a gente fez ali dentro do seu próprio sistema para você ter uma cópia desse app também após o final dessa aula. E na aula de hoje a gente vai abordar os seguintes temas. Nós vamos começar configurando as colunas que a gente vai utilizar para o segundo passo, que é o nosso loop de actions. Esse loop de actions nada mais é do que a automação que a gente vai criar ali dentro da AppSheet para que as parcelas sejam geradas todas automaticamente. Assim você não precisa ficar lançando parcela por parcela, principalmente na sua parte de despesas. Você vai inserir tudo uma única vez e as parcelas vão ser geradas todas automaticamente. Por fim, a gente vai fazer uma configuração visual no nosso app. Então a gente vai deixar ele não só mais bonito, mas também muito mais fácil de ser utilizado. No final dessa aula eu vou aproveitar para deixar para vocês um cupom que vai valer essa semana para aquisição dos cursos. Então acompanha a aula até o final se você quiser ter esse desconto. E eu só queria fazer um pedido antes da gente passar para a aula, que é: deixa o seu like, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal, deixa o vídeo um pouco mais relevante, também mais fácil de ser mostrado para outras pessoas. Se inscreve também se você gostar do nosso conteúdo e clica no sininho se você quiser ser notificado sempre que sair uma aula nova. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então, bora pra aula! Bom, pessoal, então retomando um pouco do que a gente já fez na nossa última aula, a gente já configurou aqui a nossa tabela de pago recebido, era uma tabelinha bem simples, já configuramos a tabela de categoria também, e já fizemos a configuração aqui da parte de movimentação, tá? Só que na parte de movimentação tem outras duas colunas que a gente não mexeu, que é a coluna de ID parcelamento e loop, que vai ser muito importante para a gente conseguir criar o nosso loop de actions posteriormente. Então a gente vai iniciar aqui pela configuração dessas colunas. Além disso, na última aula, a gente também já criou aqui as nossas visualizações, né? A visualização onde a gente vai inserir as despesas e os recebimentos aqui. Então ela já está levemente configurada. E também a nossa telinha de movimentações, que a gente consegue verificar aqui o nosso histórico de gastos, nosso histórico de recebimento. Só que você pode ver que ela está muito no preto e branco ainda, por mais que tenha essa corzinha azul aqui na parte de baixo. Então a gente vai configurar hoje tanto a parte das colunas aqui do ID parcelamento e o loop, depois a gente vai configurar o loop de actions em si e por fim a nossa visualização do app para ficar melhor para a gente utilizar. Então, começando aqui pela configuração das nossas duas colunas, eu vou só remover aqui a visualização do nosso app, vamos deixar aqui porque a gente vai mexer bastante com essas colunas agora. O que a gente vai fazer? A ID parcelamento, a gente vai deixar ela como tipo text mesmo, tá? Porém, lá no campo Initial Value dela, a gente vai clicar aqui para adicionar uma fórmula e a gente vai colocar uma formulazinha muito simples. Inclusive, eu já mostrei como que usa essa fórmula lá no meu Instagram. É a fórmula if. O que a gente vai fazer aqui dentro? Abrindo parênteses da fórmula if, a gente vai colocar uma condição. A condição é que a coluna forma pagamento tem que ser igual ao valor parcelado, ou seja, significa que você selecionou o valor parcelado dentro dessa coluna de forma de pagamento. E depois disso, a gente vai colocar aqui uma vírgula, seguido da fórmula unique id, abre e fecha parênteses, bota uma vírgula depois disso e a gente vai só abrir e fechar as aspas simples, tá? Com isso, a nossa fórmula vai ser validada e basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que se a coluna de forma pagamento estiver com o resultado igual a parcelado, o valor dessa coluna aqui tem que ser igual a unique id. Se não estiver assim, ele vai ficar em branco, tá? Feita essa configuração, a gente pode fechar. Agora a gente vai trabalhar com o loop. O loop é basicamente a mesma coisa, porém a gente precisa alterar aqui o formato da coluna. Então o tipo da coluna hoje ele está como texto, então a gente vai alterar para number, porque a gente vai trabalhar com números aqui, vocês vão entender como que funciona essa coluna de loop depois. E agora, no Initial Value, a gente vai clicar aqui na nossa fórmula e a gente vai adicionar mais uma fórmula if. Inclusive, ela é bem parecida com essa última que a gente escreveu. Eu vou aproveitar para copiar ela aqui. Então, copiei. Eu vou colar ela no Initial Value da coluna Loop. E aqui, o que eu vou alterar? Em vez de Unique ID, eu vou colocar, entre aspas simples, o número 1. Então, basicamente, a mesma regra, a mesma fórmula que a gente fez ali anteriormente. Se a forma de pagamento, né, a coluna forma de pagamento estiver com valor parcelado, essa coluna aqui vai ser atribuído o número 1, senão vai ficar em branco, tá bom? E novamente, essas duas colunas aqui elas vão ser muito importantes para o nosso loop, então você tem que configurar elas exatamente como está aqui.
Beleza, agora a gente pode já começar o nosso loop de actions e eu vou tentar explicar para vocês, enquanto a gente vai construindo esses actions, como que funciona um loop dentro da AppSheet, para que ele serve e também como que a gente está configurando ali para caso aconteça qualquer erro ou você queira fazer uma configuração diferente para o seu aplicativo, você consiga fazer esse tipo de ajuste. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é abrir o nosso menu Actions, é representado por esse raiozinho que a gente tem aqui no canto. Clicando nesse menu, a gente vai ter essa visualização. Pode ser que a de você esteja aparecendo só com esses dois actions aqui da categoria. Basicamente, a gente tem aqui as duas tabelas que aceitam actions, né? Que é a tabela de categoria e a tabela de movimentação. Porque a nossa terceira tabela, pago recebido, a gente deixou ela com a opção de só leitura. Então, movimentação, o que a gente precisa? Eu vou abrir ela aqui. Ela já tem 6 botões de ações, né? 6 actions. E a gente vai adicionar mais 10 hoje. Sim, são 10 actions. Pro loop serão 6 actions que a gente vai criar. Ou seja, vão ser 6 ações que a AppSheet vai realizar ali repetidas vezes para gerar o parcelamento para a gente. E as outras 4 vai ser só para a parte de visualização para ficar mais fácil da gente usar o nosso aplicativo. Eu vou começar pelo loop para a gente tornar um pouco mais fácil aqui de entender o que está acontecendo. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Bom, eu queria ver se eu conseguia esconder esses actions de sistema. Na visualização antiga, você podia deixar eles escondidos, né? Os actions do sistema, e a gente só vê o loop. Infelizmente, na visualização nova, a gente não consegue. Eu vou deixar esses actions aqui aparecendo de qualquer jeito, mas a gente não vai utilizar nenhum desses 6, tá? Então, vamos lá. Na tabela movimentação, você vai clicar nesse mais que tem aqui para criar um novo action. Clicando nele, vai abrir essa telinha. A gente clica em Create a New Action for Movimentação. Clicou aqui, você vai ter um novo action. Beleza. Esse primeiro action, ele vai se chamar Adicionar outra parcela, tá? Calma, a nomenclatura vai ser um pouco estranha. O que a gente vai estar fazendo aqui agora na parte de actions pode ser um pouco confuso, principalmente se você está fazendo um loop pela primeira vez. Mas assim que a gente terminar o loop, eu vou pausar a aula, vou mostrar para vocês como que funciona para vocês entenderem bem, porque essa aqui é uma questão complexa da AppSheet, tá bom? Então vamos lá. Adicionar outra parcela. For record of this table, a gente mantém aqui como movimentação. Se a de você não tiver, você deixa como movimentação. Depois, em Do This, a gente vai alterar para essa opção de data aqui. Execute an action on a set of rows. Eu estou deixando em inglês, pessoal, porque às vezes quando você está utilizando o tradutor do Google, pode traduzir diferente dependendo da máquina, dependendo da configuração que você atrelou ali ao tradutor ou ao tradutor que você está usando. Então eu estou usando na linguagem original. Meu inglês é bem ruim, eu peço até desculpas por isso. Mas para ficar um pouco mais fácil para vocês, pode deixar em inglês também, porque vai ficar mais fácil para vocês seguirem. Ok, feito isso, na tabela referenciada, a gente vai selecionar aqui movimentação. Então, a gente vai ativar ele na tabela movimentação. Ele vai executar uma sequência de actions em uma lista de linhas da própria tabela movimentação. No Referenced Rows, que é um campo de fórmula, a gente vai inserir uma fórmula super simples, que é list, deixa eu deixar em caps lock, fica melhor. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro eu vou abrir colchetes, colocar o underline, escrever this row, tá? A fórmula é só essa. E basicamente ela vai fazer uma listagem da linha que a gente já está usando. Então ela vai listar uma linha só. É a única linha que tem, que é a linha que a gente está usando. Ok, feito isso, a gente clica para salvar. Em Referenced Action, a gente vai inserir um action aqui, mas ele não vai ser inserido agora, porque a gente precisa criar ele primeiro. Então, no Prominence, eu vou clicar aqui em Do Not Display. Então, não importa nada do que a gente vai fazer aqui, tanto para o display name quanto para o ícone, tá? Porque isso aqui não vai interferir. Agora a gente vai na parte de Behavior, ou seja, o comportamento do nosso action. E a gente tem uma regrinha aqui. Na verdade, são 3 condições que a gente tem que inserir. E para isso, eu vou usar a fórmula AND, que é a fórmula que permite que eu adicione mais de uma condição, seja num campo de fórmula, ou seja, dentro de outra fórmula, né? Vamos lá. Qual que é a primeira condição? Vou abrir colchetes, escrevo gerador igual assim. Essa aqui é a nossa coluna gerador, ela é do tipo enum e ela permite 2 valores, sim ou não. Nossa primeira condição aqui tem que estar escrito sim. Depois das aspas aqui do sim, eu vou colocar uma vírgula.
eu vou escrever agora colchetes, forma de pagamento, igual, abro as aspas de novo, vou escrever parcelado, tá bom? Então, primeira condição, o gerador tem que estar como sim. Segunda condição, a forma de pagamento tem que ser parcelado, a gente não vai rodar um loop para gerar parcelas para um pagamento à vista, porque isso não ia fazer sentido. E a gente tem mais uma terceira aqui, e essa daqui é referente ao loop. Você vai escrever coluna loop, tem que ser menor que ou igual. Então você faz esse símbolo aqui, é a boquinha do jacaré aberta para a direita, e depois o igual. E aí você coloca a coluna parcelas, tá? O que vai acontecer? Enquanto a gente estiver fazendo loop, enquanto a gente estiver realizando o loop, essa coluna loop aqui ela vai ser alterada. Bom, tá dando um erro aqui, provavelmente é porque eu não salvei e eu alterei a coluna loop para o tipo number. Então eu vou salvar esse action. Eu vou clicar aqui em referência action, eu vou adicionar qualquer ação por enquanto, vou deixar essa de delete, vou salvar só para não dar erro. Enquanto a gente estiver lançando as parcelas, essa coluna loop ela vai ser atualizada. Sempre que a gente lançar uma parcela, a gente vai somar um valor ali dentro. Então essa loop ela vai sempre aumentando. Quando chegar um certo momento ali, o número de voltas que a gente deu no loop, ou seja, que a gente atualizou essa coluna, vai ser maior que a quantidade de parcelas que tem nesse pagamento que a gente está lançando. Digamos que você fez, por exemplo, parcelei em 10 vezes. Você vai lançar primeira parcela, soma 1. Segunda parcela, soma 1. Vai chegar um momento em que o loop ele vai ficar com 11. E isso é maior que a quantidade de parcelas. Então ele não vai mais estar dentro da terceira condição. E aí a gente vai travar o nosso loop, tá bom? Por enquanto, gente, se preocupem em copiar aqui. Eu acho que vocês vão entender melhor sobre esses actions e todo o loop que a gente está criando no final da aula. Vamos lá. Adicionar outra parcela já está aqui, a gente vai para um novo action. Então eu vou clicar aqui, novamente na parte de movimentação. Criar um novo action para movimentação. Aqui eu vou adicionar um action chamado adicionar uma parcela, tá? Ele vai fazer uma parcela de cada vez. Qual que é a função que ele vai utilizar? Vai ser do tipo data mesmo, mas vai ser a primeira opção do tipo data, que é essa opção add a new row to another table using values from this row. Nossa, que inglês triste. Meu Deus do céu, mas tudo bem, vamos lá. Qual tabela? Tabela de movimentação, a gente vai trabalhar só de tabela movimentação para tabela movimentação por aqui. Ok, feito isso, a gente tem que colocar aqui quais colunas, né, a gente vai criar, ou seja, a gente vai adicionar de uma tabela para outra, no caso dela para ela mesma, e quais valores a gente vai trazer para dentro dessas colunas. Então vamos lá, porque a gente tem que adicionar, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 colunas aqui. Começando por ID movimentação, você não pode criar uma linha se você não tem o ID. A fórmula dela é a fórmula unique ID. Na verdade, eu acho que eu vou adicionar primeiro as colunas, e aí depois a gente adiciona as fórmulas. Vamos lá, primeiro a ID movimentação, depois é o tipo, depois é a categoria, depois é descrição, depois a coluna valor, depois forma pagamento, parcelas, num parcelas aqui também, depois vencimento, depois a coluna pago com interrogação, depois gerador, que é a nossa última coluna aqui, e por fim o ID parcelamento, porque ele vai ser importante aqui pra gente também. Então vamos lá, são essas colunas que a gente tem que configurar, a maioria delas é super simples, eu vou fazer elas primeiro. Coluna tipo, você só vai colocar aqui, ó, coluna tipo, dentro de colchetes, tá? Só espera a validação, ok. Coluna categoria, a mesma coisa, colchetes, categoria. Já pode salvar, eu sei que vai dar certo. Descrição, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu ver qual mais são iguais aqui. Forma de pagamento. Parcelas. Coluna pago, a gente vai deixar entre aspas aqui o valor pendente. Gerador, a gente vai colocar entre aspas o valor não. E o ID parcelamento, a gente vai colocar como se fosse uma coluna também. ID parcelamento. Vamos salvar. Bom, essas são as nossas colunas que a gente tem que adicionar. Ainda tem a coluna valor, número de parcela e vencimento. Deixa eu tentar explicar uma coisa só antes da gente configurar elas aqui. Sempre que a gente estiver gerando, rodando o nosso loop, na verdade, o que ele vai fazer vai ser sempre adicionar uma parcela,
atualizar a contagem do loop, adicionar uma parcela, atualizar a contagem do loop, e isso sucessivamente até que todas as parcelas tenham sido adicionadas, e aí a gente vai alterar a contagem pela última vez e ela vai ser bloqueado. Porque senão você vai manter o loop ali infinitamente, então a gente tem que ter uma maneira de bloquear ele. Foi aquela última regrinha que a gente colocou no nosso primeiro action, que a quantidade da coluna loop tem que ser menor ou igual que a quantidade de parcelas, tá bom? Então, como a gente tem sempre que ir adicionando os valores, vencimento, qual que é o número da parcela, né, que a gente vai colocar ali, é 1/10, essa aqui é a primeira parcela de 10 parcelas que você tem que pagar, essa aqui é a 3/10, a terceira parcela desse parcelamento que você fez. Para você saber quanto que falta para você finalizar o seu pagamento, a gente tem que alterar um pouco como que essas colunas aqui elas vão se comportar. Então, começando pela num parcela, que ela é um pouco mais fácil, a gente vai colocar uma coisa super simples aqui, tá? Entrando na configuração dela, a gente vai escrever a fórmula if novamente. Por isso que é importante vocês me seguirem no Instagram, eu falei sobre essa fórmula por lá. Tem a explicação com exemplos de como que você faz para utilizar ela. Então, essas fórmulas aqui, que se repetem com bastante frequência aqui nas aulas, se você seguir lá no Instagram, você vai ver que no feed eu posto bastante sobre elas. Agora, vamos lá. Qual que é a coluna? Coluna forma pagamento igual a parcelado. Então, se você já aprendeu como que funciona essa fórmula, primeiro a gente tem uma expressão lógica, né? Uma condição que vai ser verificada. Qual que é a condição? Se a coluna pagamento está com valor parcelado. Depois a gente vai colocar uma vírgula aqui. Se estiver como parcelado, ou seja, se isso for verdadeiro, né? O valor se for verdadeiro, o que que essa fórmula vai fazer? Ela vai concatenar, aí você escreve concatenate, porque a fórmula da AppSheet é em inglês. Vou abrir o parênteses aqui novamente. Coloco aqui, ó, coluna loop, vírgula, depois da coluna. Entre aspas simples, eu vou dar espaço, DE, espaço. Ou seja, vai entrar um loop, o valor do loop, de qual? Depois das aspas, eu coloco parcelas. Ou seja, se eu adicionei uma parcela no loop e vai ser parcelado em 10 vezes, o que vai acontecer é que vai mostrar uma de 10. Se eu já estou lançando a segunda parcela, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, e toda volta que o meu loop fizer adicionando uma nova parcela, ele vai somar o valor aqui e sempre deixar com 10 parcelas no final para eu saber qual que é a parcela que eu estou pagando, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Se você preferir, você também pode, em vez de escrever espaço de espaço, colocar só uma barra, porque daí vai ficar 1/10, 2/10, aí vai de vocês. Eu acho que eu vou deixar assim, porque fica um pouquinho mais bonito. Bom, feito isso, dentro do parênteses ainda da fórmula if, que é esse parênteses aqui, então tem que colocar antes dele, eu tenho que colocar uma vírgula e agora o valor se isso aqui for falso. Se isso aqui for falso, ele só vai colocar aspas simples, abre e fecha, porque com essas aspas simples a gente está deixando essa coluna em branco, tá bom? Vamos salvar. Agora nós vamos para a nossa coluna vencimento. Tá? Essa coluna vencimento aqui ela tem uma fórmula um pouquinho peculiar que você não vai usar com muita frequência. Eu, na verdade, só uso dentro do loop, mas vocês vão aprender como que ela funciona hoje. Qual que é a fórmula? Tá? EOMONF, assim. Então, letra E, letra O, monf depois. Inclusive, pessoal, até por conta que eu sei que as configurações que a gente está fazendo aqui para essas fórmulas é um pouco complexa, às vezes você só quer o aplicativo já pronto, você não está querendo estudar AppSheet propriamente, você só quer esse aplicativo de controle financeiro. Para facilitar isso para vocês, eu vou deixar as fórmulas prontas aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser já pegar, ou até se você não estiver conseguindo realizar a criação dessa fórmula, estiver dando algum errinho ali, você não estiver entendendo, só copiar as fórmulas aqui de baixo que já vai funcionar, tá? Mas muito importante, se você estiver aprendendo AppSheet, se você quer estudar AppSheet e entender como que a gente cria esses sistemas, é importante você aprender as fórmulas também. Então, tenta digitar exatamente como eu estou passando aqui, porque fica mais fácil para você aprender. Continuando. IOMONF, dentro da fórmula IOMONF, a gente vai adicionar aqui a coluna vencimento. Vamos colocar uma vírgula. E agora eu vou escrever coluna loop -2, tá bom? Depois eu explico para vocês o porquê disso. Vai dar ok aqui na fórmula, mas a gente ainda precisa adicionar mais T, abre parênteses, coluna vencimento. Bom, a gente vai deixar a fórmula com esse formato aqui.
Inclusive, até para garantir, eu gosto de deixar tudo dentro de um parênteses também. Então, ó, parênteses abrindo e fechando aqui, só para eu garantir que não vai escapar nada ali na hora que a AppSheet for rodar essa fórmula. O que essa fórmula aqui ela vai fazer? A fórmula IOMONF, se vocês pesquisarem por aí, vocês vão ver que ela funciona mais ou menos assim. Primeira coisa, ela tem uma data. Opa, IOMONF. Deixa eu aumentar isso daqui para ficar um pouquinho melhor para mostrar para vocês. Tem espaço na tela, então a gente coloca aqui, ó, 72. IOMONF. Primeiro ela tem uma data e depois ela tem um número, tá? E o que acontece? Se a sua data for, por exemplo, hoje, dia 1º de agosto de 2023. Essa fórmula, ela serve para puxar o último dia do mês que está dentro dessa coluna data. E aí, dependendo do número que está aqui, ele puxa do mês anterior, puxa do mês subsequente. Ou seja, se você deixa a data e você deixa o número 0, ele vai puxar o último dia de agosto, ou seja, o último dia do mês atual. A gente está aqui, ó, 1º de agosto, ele vai puxar 31/8/2023. O resultado da fórmula vai ser esse 31/8. Agora, você escreveu a mesma coisa aqui, mas você colocou o valor 1. Ele vai puxar um mês à frente. Então, o resultado dessa fórmula vai ser o quê? O último dia de setembro, tá? Então, a gente tem aqui dia 1º de setembro e dia 30 de setembro. Acaba no dia 30. Então, 30/9/2023. E aí, eu acho que vocês já entenderam. Se você colocar aqui, por exemplo, -1, o valor vai ser do mês anterior, que é o mês de julho, que se eu não me engano acaba no dia 31 aqui, ó, também. Foi ontem, dia 31/7/2023. Então, ele sempre traz o último dia do ano. E aí, o que a gente está fazendo com essa fórmula aqui, para vocês darem uma olhada aqui em cima, é que, nesse primeiro momento, a gente está pegando o valor do loop -1, tá? Porque o loop, ele sempre vai somar ali, e se vocês se lembram, a gente já começa com 1 no valor. Então, a gente está começando ele com 1, subtraindo 2, ele está ficando com -1, a gente puxa do mês anterior e a gente soma os dias. Aí, eu sei, tá meio complexo, mas o que acontece? Ele vai pegar primeiro o último dia do mês anterior e aí depois ele soma os dias do vencimento. Então, se eu botei ali, por exemplo, dia 3 de agosto, ele vai pegar 31 de julho, porque o valor ficou como -1, e aí depois ele vai somar esses dias, que são dia 3 de agosto. Então, 3. Ele pega 31 de julho, mais 3 dias, 1º, 2º, 3º de agosto. Deu para entender? Se não deu, gente, fica tranquilo. Manda aqui nos comentários, eu tento explicar um pouco melhor para vocês. Essa fórmula aqui foi chatinha para eu conseguir aprender, mas ela funciona muito bem. Ela não é grande, é uma fórmula simples. E a gente consegue fazer a parte do vencimento. Podemos salvar aqui. Agora, a gente tem a última fórmula, que é a nossa fórmula da coluna valor. Essa aqui é um pouquinho maior, mas eu acho ela simples de entender também. E vamos mais uma vez para a fórmula if. Mas eu tenho que colocar com caps lock para ficar melhor. Vamos lá. Fórmula if. Primeira coisa que a gente tem que adicionar na fórmula if. Condição, exatamente. E qual que é a condição? Se o loop for diferente de parcelas. E aí, para você colocar diferente dentro da AppSheet, você coloca esse símbolo de menor que, maior que aqui, invertido, né? Os dois jacarezinhos com a boca aberta um para o outro ali. E com isso você tem o loop diferente da coluna das parcelas. Ou seja, o número que está aqui é diferente desse. Ok, com isso a gente coloca uma vírgula depois da nossa condição. Qual que vai ser a nossa condição aqui, o nosso valor que a gente vai trazer? Você pode adicionar aqui valor dividido por parcelas, tá? Porque daí ele vai trazer o valor do parcelamento, então você tem R$100 dividido por 10, ele vai trazer 100. Ele vai inserir aqui, ou então, se eu não me engano, a gente adicionou uma coluna que já faz isso, né? Que é essa coluna preço parcela virtual column. A gente adicionou isso na última aula. Você pode adicionar só ela aqui, tá? Iria ficar assim. Mas eu vou deixar da última maneira, porque se você não adicionou essa coluna, pelo menos assim vai funcionar. Ok, e eu deixei isso dentro de parênteses aqui para garantir que não vai ter nenhum problema na hora de calcular esse valor aqui separado do restante. Depois do parênteses dessa condição aqui, desse valor, eu vou colocar mais uma vírgula, e agora entra uma fórmula ligeiramente maior. Vou até escrever ela aqui embaixo primeiro,
E aí eu explico para vocês como que ela funciona. A gente começa tudo com coluna valor menos SUM, sum de soma. Depois, dentro do parênteses de sum, select, e vocês já viram muito essa fórmula aqui no nosso canal. Agora a gente vai para movimentação. Então, o select ele sempre faz o seguinte, você precisa informar qual tabela que você vai buscar, qual coluna que você quer trazer essa lista e qual que é a condição para você trazer essa lista. Qual que é a tabela? Movimentação. Qual que é a coluna? Valor. Depois do valor aqui, do colchetes dele, você vai colocar uma vírgula. E aí, nessa vírgula, eu vou colocar a fórmula AND, ou seja, mais de uma condição, tá? Quais são as condições? A primeira é ID parcelamento igual colchetes, underline, thisrow, ponto, ID parcelamento. Fiquem tranquilos, vamos continuando com a fórmula. Depois que eu terminar tudo aqui, você pode tentar digitar ela igualzinho por aí para você entender. Depois disso, coloca uma vírgula, gerador igual, abre aspas, não. Beleza? Deixa eu tirar esse espaço que está sobrando aqui. Ó, esse parênteses está fechando a fórmula sum select, então eu vou abrir um aqui antes da coluna valor e fechar ele. Assim eu tenho tudo isso inserido dentro de uma fórmula só. Vou copiar. Vamos voltar aqui para o nosso if e dentro desse parênteses eu vou colar ela, tá? Então, ó, tudo dentro da fórmula ifs. O que essa fórmula extremamente complicada aqui está fazendo? Gente, é muito simples, tá? Vamos abrir aqui o nosso editor de fórmulas, só para eu dar uma explicação melhor para vocês. Então, a gente tem aqui a nossa fórmula. Se você quiser até pausa, porque fica mais fácil para você copiar dessa tela. Aqui a gente tem, então, primeiro a nossa condição, né? Esse loop diferente de parcela. Opa, tá um pouco grossa essa linha aqui. Aí. Esse loop diferente de parcelas. Então, se o loop for diferente das parcelas, ele vai fazer essa primeira condição aqui. Ele vai inserir valor dividido por parcela. Então, se você colocou lá R$1.000 e você vai parcelar em 10 vezes, é melhor colocar 10x. Você vai colocar R$1.000 dividido aqui em 10 vezes, você vai ter 10 parcelas de R$100. Então, o que ele vai adicionar? Ele vai adicionar R$100. Agora, se o loop for igual às parcelas, ou seja, essa condição aqui não é verdadeira, essa condição aqui é falsa, ele vai dar esse outro resultado que está dentro dessa parte azul aqui, tá? O que essa fórmula gigantesca ela faz? Ela vai somar, primeiro, na tabela de movimentação, os valores que já foram lançados. E aí vocês vão entender o porquê disso quando a gente for fazer um valor quebrado. Porque o que acontece? Se você divide 100 em 10 vezes, legal. Mas isso, quer dizer, 1.000 em 10 vezes, legal. Mas e se você for dividir 1.000 em 3 vezes? A gente vai entrar naquela questão, né, de ficar parcelas de 33, 333 e 33. E aquele 1 centavo, ele nunca vai aparecer ali. A gente não pode adicionar esse valor parcelado de maneira crua, né, digamos assim, que é simplesmente pegar o valor e dividir pelas parcelas, porque sempre vai faltar 1 centavo, e esse 1 centavo vai ser cobrado de você. Então, você tem que colocar esse 1 centavo em algum lugar. Então, dentro dessa parte azul aqui, eu estou fazendo isso. Digamos que você parcelou 1.000 em 3 vezes. Ele vai pegar ali o 333,33 uma vez. Eu vou colocar aqui só 3, uma vez. Lançou a segunda parcela, 3,33 de novo. Aí, no lançamento da última parcela, o loop vai ser igual. Então, quando ele for pegar o valor, ele vai fazer o quê? Em vez dele simplesmente pegar o valor total e separar pelas parcelas, ele vai fazer não. Ele vai pegar esses 1.000, que é para ser lançado, vai somar as parcelas que já foram lançadas, então, ó, 6,66, no caso, se fosse R$1.000, 666,66 centavos, e aí ele vai subtrair. Então, ele pega aqui, beleza, faz a subtração, e em vez dele trazer 333,33 centavos, ele vai ver que tem 1 centavo faltando, então fica 333,34 centavos. Essa fórmula aqui é simplesmente para você ter arredondamento do último centavo e você não ter esse problema. Ah, Matheus, mas pô, esse trabalho todo, essa fórmula só por causa de 1 centavo. Gente, se você faz isso aqui, você coloca essa fórmula para rodar dentro da AppSheet, vai acontecer de, num momento, você
precisa ali fazer vários lançamentos no dia, principalmente se você estiver fazendo ele para dentro do seu escritório, dentro do seu trabalho, você vai fazer vários lançamentos no dia e, pô, mas eu posso mudar manualmente o valor. Você pode mudar manualmente o valor. Mas e se você esquecer? E aí depois fica dando aquele 1 centavo de diferença e você precisa fazer a... Como é que é? Bater ali o valor do extrato com o valor que está dentro do aplicativo, esqueci o nome disso. Você precisa fazer a conciliação bancária. Você precisa garantir que está tudo igual ali, saldo, extrato, essas coisas. E para você achar esse 1 centavo? Fica um pouco complicado. Então, por causa disso que a gente já criou essa fórmula aqui para vocês, já está pronta aqui na descrição, porque assim vocês conseguem adicionar isso dentro do aplicativo. Sim, é um pouco complexo, o loop ele é chatinho de fazer, mas quando você consegue fazer ele, ele vai gerar a parcela com essa correção de centavos para vocês. Gente, beleza? Feito isso aqui, vamos salvar. Esse action aqui, a única outra configuração é na parte de prominence, que eu vou deixar como do not display. E aí a gente pode já adicionar o nosso terceiro action de 6. Eu prometo para vocês que daqui para frente é muito mais simples, tá? Vamos lá. Movimentação, vamos adicionar. Criar um novo action para movimentação. Esse action aqui, gente, perto do que a gente já fez hoje, balela. O nome dele vai ser aumentar a contagem do loop. E a configuração dele é na tabela movimentação. A opção do que ele vai fazer é essa última opção de data, né, que já vem por padrão, que é set the values of some columns in this row. Meu Deus do céu, eu vou tentar parar de falar inglês porque não tá dando. A gente vai selecionar aqui a coluna loop e olha que fórmula complexa. Coluna loop mais 1. Só isso. Só isso que ela vai fazer. Ela vai pegar o valor que está dentro da coluna e somar mais uma vez. Vamos clicar para salvar. Do not display. O action está pronto. Falei que era mais fácil. Vamos lá. Quarto action. Criar um novo action para movimentação. Esse action aqui eu vou chamar de deletar sem confirmar, tá? Mas a gente vai fazer 2 actions desse aqui igual. Vocês vão entender por quê. O primeiro, ele vai ser desse tipo de movimentação. Quer dizer, da tabela movimentação, o tipo dele vai ser executar um action em uma sequência de linhas. Tabela movimentação também. Qual que são as linhas referenciadas? Igual a gente fez da última vez, list this row. A gente coloca nesse campo aqui list, tá? Porque a gente tem que trazer uma lista. Ele tá pedindo aqui pra gente uma lista, senão a gente só colocava o this row. Porque eu tô fazendo list this row, ele só traz um valor, que é a linha que eu tô usando naquele momento. É só ela. Então, fez isso, salvou. Qual que é o action referenciado? Eu vou só deixar como do not display e vou criar ele agora. Inclusive, a gente pode deixar ele assim, ó. Deletar sem confirmar 2. Porque ele vai ser o complemento daquele primeiro. A tabela dele é a movimentação e a função super complexa dele é deletar essa linha. Só isso, tá? Não precisa de confirmação. Garante que essa parte aqui, ó, ela vai estar desativada. Beleza? Do not display também. A gente volta para esse primeiro deletar sem confirmar que a gente fez, a gente coloca agora, ó, deletar sem confirmar 2. Então, esse action, ele vai deletar uma linha. Eu não posso colocar o action 2 diretamente no meu loop, porque senão ele vai gerar as linhas e vai deletar tudo depois. Aí vai adiantar nada, porque a gente gera o parcelamento automático, deleta o parcelamento automático depois, não serviu de nada. Então a gente vai selecionar uma linha só da movimentação para a gente fazer isso, que vai ser esse disrow aqui, que é só a primeira linha que a gente gerou. Vamos lá, nosso último action aqui para finalizar esse loop. Super complicado, adicionei aqui o action na tabela de movimentação. O nome dele eu vou deixar bem descritivo. Em cada linha, realize essas ações, tá? Qual que é a tabela? Movimentação. Qual que é a função? Grouped. E aí, quando você tem essa função grouped, ele vai executar uma sequência de actions. Então ele pega, quando você clicar nesse action, ele for ativado, seja por um bot, seja porque você clicou, seja por alguma tarefa, qualquer coisa. Esse action ele foi ativado, a ação dele é ativar outros actions. Então você pode colocar um action para ativar vários de uma vez só. Imagina que você tem, por exemplo, bom, eu tenho um usuário aqui no meu aplicativo, ele está cadastrado lá como usuário, e eu quero desativar o registro dele. Mas quando eu desativar, eu tenho que desativar o registro dele, tenho que deletar a imagem dele, tenho que deletar a lista de todos os pedidos que ele fez. Você consegue criar um action para fazer cada uma dessas funções separadamente e depois um action só para ativar todas elas. Então, em vez de você ter que clicar várias vezes ali, não, deleta, 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 beleza.
Você clica em um action, ele já faz todos esses cliques ali para você, beleza? Então vamos lá. Em cada linha realiza essas ações. Quais ações? Em sequência, tá, pessoal? E é importante vocês deixarem igual eu tô colocando aqui. A primeira ação é adicionar uma parcela. A segunda é aumentar a contagem do loop. A terceira é adicionar outra parcela. Esse aqui foi o primeiro action que a gente criou. E, por fim, a gente vai colocar o action deletar sem confirmar, o que não tem o número 2, tá? Tem que ser o deletar sem confirmar que tá sem número. Só deletar sem confirmar. Coloca aqui como do not display. Agora a gente volta no primeiro action que a gente criou, adicionar outra parcela. E lembra que a gente selecionou o delete só para salvar? Eu vou alterar aqui, ó, em cada linha, realize essas ações. Tá pronto. Esse aqui é o nosso loop e isso aqui vai gerar pra gente as parcelas automaticamente e eu vou mostrar pra vocês como, tá? Vamos só abrir aqui, beleza? Esses são os 6 actions que a gente precisou criar. O que que acontece, pessoal? Se vocês forem agora avaliar o que que cada um desses actions fazem, vai ser basicamente uma cascata aqui de informações. O action adicionar outra parcela, ele que vai iniciar o nosso loop, tá? A gente vai deixar ali para ele ser ativado sempre que a gente salvar um formulário. Vocês já vão ver como que a gente faz isso de maneira fácil. O que que esse action adicionar outra parcela faz? Ele vem aqui, ó, e ativa esse último, que é o em cada linha, realize essas ações. Vou até mostrar para vocês aqui dentro da AppSheet. Aqui, ó, adicionar outra parcela, ele executa um action em uma linha só que a gente selecionou ali da nossa lista, qual action que é, em cada linha realiza essas ações. Então, certo. Você clicou nele, ele vai ativar esse. O que que esse action, que foi o último que a gente criou, ele faz? Ele ativa vários. Quais são? Ele faz em sequência, tá? Então é importante vocês seguirem a sequência até por conta disso. Primeiro, adicionar uma parcela. Então, vamos puxar aqui para a gente ver como é que ele faz. Primeira coisa que ele faz, ele vai vir e adicionar uma parcela. Segunda coisa que ele faz, ele aumenta a contagem do loop. Então, a gente tá ali com o loop, né? Ele começa quando tá parcelado com o número 1. A gente adiciona uma parcela, ele soma mais um no loop, então fica 2. Então, segunda ação que ele faz. Segunda ação que ele faz, aumentar a contagem. Beleza. Depois que ele aumenta a contagem, ele vai adicionar outra parcela. E é aqui que o loop acontece. Veja bem. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar uma cor fácil de ver. Será que esse roxo aqui tá rosa, sei lá? Tá ok. A última ação, penúltima ação, na verdade, que ele realiza é adicionar outra parcela. Tá vendo como a gente clicou em um action, ele acionou outro, e esse outro vai acionar ele de novo. Então, é aqui, ó, que acontece o loop. É nessa volta que o action vai ficar fazendo ali o tempo todo. Ele vai adicionar um novo, adicionar, vai ficar adicionando outra parcela, até essa condição aqui, ó, que a gente colocou lá no começo, não for mais verdadeira. Ou seja, quando o loop for maior do que as parcelas. Quando for maior, aí ele não vai mais rodar. Então, esse action vai tentar ativar ele, mas ele não é mais válido, porque a gente adicionou, a gente aumentou ali, somou valores no loop, e agora tem 11 no loop e 10 parcelas, por exemplo, se você parcelou em 10 vezes. Então, nessa última volta, ele não ativa mais. Por fim, nosso action em cada linha realiza essas ações, vai deletar a primeira linha, que deleta sem confirmar. Porque se você usar o action de delete da AppSheet mesmo, ele pede confirmação e a gente não quer ter confirmação. Então o loop ele acontece aqui. Você vai adicionar outra parcela, em cada linha realiza essas ações, ela vai fazer as ações e vai ativar essa aqui de novo. E aí vai ficar esse ativa esse, esse ativa esse, esse ativa esse, esse ativa esse. Bom, continuando a aula então, Bom, se eu não me engano, eu aprendi sobre esse loop aqui lá para 2019, 2020. Eu lembro que ele tem uma maneira mais fácil de você fazer, sem a parte do deletar, é só você remover esses dois actions aqui. Mas eu gosto de deixar essa opção porque depois você vai ver como que ele se comporta dentro do banco de dados e você vai ver que faz sentido sim a gente deixar esse de deletar aqui da maneira como a gente criou o loop, pelo menos, tá? Bom, continuando a aula, a gente vai precisar agora criar 4 actions aqui para poder
fazer uma coisinha muito simples no aplicativo, que vai ser deixar um lançamento aqui como pago ou não. Porque hoje o que acontece? Hoje você tem que entrar na linha, você tem que clicar para editar, você tem que clicar para deixar como pago, adicionar a data de pagamento. Isso aqui demora muito, a gente não quer que tenha que ter todos esses passos. A gente quer que seja de maneira mais fácil. Então, só para começar, deixa eu clicar para salvar aqui já esses actions que a gente criou. Assim que carregar, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá em movimentação. A gente abre aqui a configuração da coluna pago, que está como ref. Eu vou deixar como buttons, e já fica um pouquinho melhor pra gente. Enquanto a gente entrar para editar aqui, vai ter um botãozinho de pago ao pendente, já melhora um pouco pelo menos. Beleza. Vamos agora criar os nossos actions e o action, opa, menu de action, ainda vai ser nessa tela de movimentação. Então vão ser os outros 4 actions que eu falei ali, dos 10 totais que a gente vai criar dentro da AppSheet. Vamos lá. Clicar para adicionar um novo action, criar um novo action para movimentação. Eu vou deixar o nome dele assim, ó, não recebido ou pendente, tá? Porque, lembra, a gente criou essa tabela, porque se a gente deixar com pago e pendente, não vai fazer muito sentido você colocar que tá pago um recebimento que você teve. A gente vai deixar recebido, não recebido. Isso para os recebimentos e para as despesas a gente vai deixar como pago e pendente, para ficar melhor a nomenclatura dentro do app. Então, esse action aqui ele vai ser os dois, não recebido ou pendente. E aí a configuração dele é muito simples. Na tabela de movimentação mesmo, essa configuração set the values of some columns in this row. E aqui a gente deixa duas colunas, tá? Primeiro é a coluna pago, que a gente vai ter que alterar ela logicamente. A fórmula dela é uma fórmula if. Deixa eu abrir aqui. If, abre parênteses. Se a coluna tipo for igual a recebimento, o valor que a gente vai gravar nessa coluna vai ser não recebido. Igual o nome do action. Agora, se a coluna tipo não for igual a recebimento, né, e no caso uma despesa, a gente vai deixar como pendente. Por que que eu estou fazendo o action para deixar como pendente se ele já começa, já a linha ali, ela já vai estar como pendente? Bom, eu estou fazendo isso porque a gente vai ter um action para a gente deixar como pago, um action para a gente deixar como pendente. A mesma coisa para os recebimentos. Um action para deixar como recebido e outro para não recebido. Porque assim, se você fizer um clique em falso, você consegue retornar o valor para o anterior, beleza? Então, beleza. Tipo, recebimento, não recebido, pendente, que tudo separado por vírgula, a fórmula já está certa. Inclusive, vou copiar essa fórmula. Vou adicionar mais uma coluna aqui, que vai ser a coluna de data de pagamento. E na fórmula eu deixo today, abre e fecha parênteses. Ok. Feito isso, a gente vai colocar uma regra aqui também no behavior dessa fórmula. Tá? Nesse campo aqui da condição, a gente vai entrar e nós vamos inserir outro if. Você vai ver que esse aplicativo aqui ele é cheio de ifs. Opa, não está querendo sair caps lock? Aí, saiu. If, se o tipo for igual a recebimento, é o mouse, é recebimento? É, recebimento, vírgula, pago. Aí a coluna pago, ela tem que estar com o valor recebido, vírgula, ou então ela mesma tem que estar como pago. Quer ver? Pago, igual pago. Espera aí que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Essa é a condição para o action que a gente está criando agora aparecer ou não, ou seja, para ele ser válido ou não dentro do sistema. A primeira condição é que eu estou separando aqui que o tipo é igual a recebimento. A gente só tem dois tipos, recebimento e despesa. Se for igual a recebimento, a coluna pago ela tem que estar como recebido. Porque se ela está como recebido, aí eu posso clicar para deixar como não recebido. Entendeu? E se não for recebimento, aí no caso é uma despesa, ela tem que estar como pago. Porque daí se ela tiver como pago, eu vou clicar nesse action e ele vai gravar como pendente. Então é essa alteração que eu estou fazendo aqui dentro da AppSheet. E essa fórmula if ela só serve para não ficar aparecendo esse action o tempo inteiro. Porque senão às vezes você já tem um pagamento ali que ele está como pendente, né, uma despesa que está como pendente, e ele já está aparecendo lá para você clicar para deixar como pendente. Bom, vamos salvar. Esse action aqui, a gente vai copiar ele. Vamos copiar, colocar aqui, ó, duplicar. Só clicar nos 3 pontinhos, duplicar. Só que agora eu vou alterar ele para recebido ou pago, tá? E aí, ele é muito simples. Na verdade, vamos voltar aqui no não recebido ou pendente. Eu esqueci de uma coisa. Se a gente deixar com esse nome aqui, vai ficar feio. Vamos colocar uma fórmula if também no display agora. Vamos lá, display name.
clica no símbolo de fórmula, clica aqui no campo de fórmula, fórmula if, coluna tipo, tá difícil para eu conseguir digitar a primeira coisa correta, igual recebimento. Então, se for tipo, qual que é o nome desse action? Não recebido. E agora, se ele não for igual a recebimento, ou seja, uma despesa, a gente deixa como pendente, tá? Então, é só para o nome aparecer corretamente, não aparecer não recebido ou pendente o tempo inteiro. Ou ele vai aparecer um, ou ele vai aparecer outro. Beleza? E assim a gente consegue diferenciar. Quando o lançamento for um recebimento, vai aparecer não recebido. Quando ele for uma despesa, vai aparecer pendente. Ok, vamos salvar. Inclusive, deixa eu copiar essa fórmula aqui para dentro, né? A gente duplicou o action e não veio com a fórmula. Então, beleza, agora ela está inserida aqui. Só que esse action aqui é o nosso action de recebido ou pago. Então, a gente tem que alterar os valores agora, de valores negativos, né? Não recebido, pendente, para valores positivos, que é recebido e pago. Então, pago aqui a gente altera. Recebido, só tirar o não. E, de preferência, vocês não tirem as aspas ali, igual eu fiz. Recebido. Aqui a gente deixa como pago. Vou copiar isso. Salvar. Data de pagamento é a mesma coisa. A fórmula aqui, ela vai ser exatamente igual. Então, eu posso colar essa fórmula que eu fiz ali em cima. Recebido ou pago. É esse valor que tem que aparecer. Ok? E no behavior, a gente tem que alterar aqui para o contrário. Então, não recebido. E aqui, pendente. Porque assim só vai aparecer um action em vez do outro. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui nesses actions também é deixar esses joinhas, tá? Então, ó, pro action pago ou recebido, né? Pro action que é positivo, que significa que a gente fez o pagamento, deixa esse joinha aqui aparecendo. Pro outro, que é o não recebido ou pendente, então coisa negativa, se você procurar por thumbs, T-H-U-M-B, você já vai conseguir encontrar aqui o polegar para baixo. Então você deixa assim, vai ficar fácil de entender qual que é cada um dos actions, para que serve cada um deles. E aí eles vão ficar aparecendo aqui em cima. Eu vou salvar e aí vocês vão ver que só vai aparecer um deles agora. E aí com o nome correto também. Então, ó, tô dentro das movimentações, eu vou entrar em despesas, que a gente só lançou despesas até agora. Essa despesa aqui, ela tá como pendente, tá? Então, se eu clicar aqui no pago, a data de pagamento foi inserida, alterou para pago, e agora o action que aparece aqui é o pendente. E aí o pendente, se eu clicar nele, vai remover aqui a data de pagamento, o comprovante, e o pago fica igual a pendente novamente, tá? Então ele vai servir basicamente para isso, esses actions. Mas, vamos lá, tem uma função muito legal que eu gostaria de incluir aqui para vocês. Em vez da gente ter que clicar em movimentações, clicar em despesa, entrar na assinatura, clicar como pagamento, voltar, clicar na outra, clicar como pagamento também. Então, você tem que fazer todos esses cliques para você fazer a confirmação. A gente pode fazer uma configuração para que os actions apareçam exatamente aqui, dentro dessa tela. E aí, para isso, olha o que vocês vão fazer. Primeiro passo, pega o action que a gente acabou de criar e duplica. Então, esse action não recebido ou pendente, duplicar. Vou ficar com o nome 2 aqui. Mas não tem problema, porque o display name dele não tem o número 2. O recebido ou pago a gente duplica também. Então você vai ter agora 4 actions. A gente criou 2, duplicou, ficou com 4, beleza? Todos os 10 actions que a gente vai usar no sistema já estão criados. Esse action aqui do 2, né, o 2 a gente vai alterar ele para inline. Ambos. Só que para a configuração do inline, quando você clica nesse inline, vai aparecer essa opção aqui, ó, Attach to Column, tá? E aí, se você deixar ele anexado, né, para a coluna pago, quando você abrir a movimentação, eles vão estar... deixa eu ver. Movimentações... Bom, erro meu. Na verdade, eles não vão aparecer porque a gente ajustou aqui na visualização, a visualização de movimentações, para que o agrupamento ele tenha esse pago aqui na parte de cima. Então, aqui estão os pendentes. Se essa coluna tivesse aqui embaixo, os actions poderiam aparecer aqui nessa parte e aí você poderia clicar diretamente neles. Mas como está agrupando aqui por cima, não aparece essa opção. Vamos fazer o seguinte, a gente vai em data, né, o nosso banco de dados ali novamente. A gente vai na parte de movimentação de novo. E aí aqui na movimentação, a gente vai pegar e adicionar uma coluna virtual nova. Então já tem 2 colunas virtuais, né, o preço parcela e o valor real. Vamos adicionar uma nova, que eu vou chamar só de anexar action. Tudo junto. Na fórmula, eu só vou colocar as aspas. Abre, fecha, salvar. E aí, aqui no display name dessa mesma coluna, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou deixar com um espaço.
tá? Para esse caso aqui, você tem que deixar como espaço, porque se você só deixar em branco, não funciona. No display name, tem que deixar com espaço. Feito isso, eu volto aqui, desculpa, em views, movimentações. Eu vou adicionar aqui, ó, a coluna anexar action, e eu vou deixar ela do lado do valor. Beleza. Feito isso, eu vou em actions. Nos actions, aqui na parte de display, onde eu tinha deixado anexada a coluna pago, eu vou deixar a coluna anexar action. Isso pro action número 2, tá, pessoal? Porque são eles que estão como tipo inline. Os outros, ele mantém, né? Você deixa ali como prominently mesmo, para quando você entrar na linha, ele aparecer aqui em cima. Vamos lá. Display, anexar action. Pronto, agora os dois estão nessa coluna de anexar action. Vou salvar. Vamos ver agora como que está o nosso sistema. Agora, o botãozinho ele tá aparecendo aqui, tá vendo? Então, quando a gente clica, ele já atualiza, ó. Agora os pagos estão aqui para baixo, os pendentes estão aqui em cima. Se eu clicar, os dois estão pagos. Se eu clicar, tem um pendente. Agora os dois estão pendentes. Então, assim você consegue atualizar de maneira mais fácil. A gente economizou um clique, 2 cliques, 3 cliques. Aí teria que colocar aqui a data de pagamento. Depois clicar para salvar. A gente economizou pelo menos 5 cliques só com isso, de você clicar no action direto nessa tela. Então, feito isso, pessoal, nosso aplicativo ele já está pronto. Não, falta uma configuração. Esqueci de falar para vocês, ó. Vamos lá. Você vai clicar no menu novo que a gente criou na aula passada. Você vai aqui embaixo, onde está escrito View Novo, tá? Ou então, clica aqui, vai em Views e abre a configuração dessa visualização. É a mesma coisa, vai para o mesmo caminho. Mas a gente vai descer. Vamos em Behavior. Sim, as visualizações também têm a parte de Behavior. E aqui a gente tem essa parte de ações, né? Eventos e ações. Você consegue fazer com que no momento em que o formulário for salvo, ele ative um action para você. Então, em vez de você ter que clicar para salvar e depois clicar em um action, você só clica para salvar e ele já ativa o action. Já faz as duas coisas, já adiciona a linha, já edita a linha, o que for ali que você esteja fazendo no salvar, e ele vai ativar o action. Qual action que ele vai ativar? O nosso action adicionar outra parcela. Foi o primeiro action que a gente fez do nosso loop, tá? Inclusive, se você clicar aqui para ver ele, eita, não abriu, deve estar com erro, que é o outra parcela, é o action com essa função e que na parte de referenced action, ele vai ativar o action em cada linha, realiza essas ações, e ele também é o único que tem essa parte de behavior, tá? É o único que está ali no gerador, igual assim, tá com essa fórmula aqui, que foi o primeiro que a gente criou. Feito isso, vamos clicar para salvar, vamos testar nosso aplicativo, ver se está funcionando tudo certo. E agora vai faltar para a gente só arrumar a visualização, porque ele está horrível, tá muito preto e branco aqui, não tá dando para entender muito bem as coisas. A gente vai melhorar isso bastante. Então, vamos lá, clique em novo, despesa, qual que é a categoria? Vou colocar alimentação aqui, digamos que a gente comprou uma alimentação super cara. Vou deixar a descrição como teste, porque ela é obrigatória. Valor, eu vou colocar 1.000. Bem cara essa alimentação. Forma de pagamento parcelado para a gente poder testar as nossas parcelas. Parcelado em 3 vezes. Então a gente vai até testar aquele exemplo que eu dei, ó, R$ 333,33. O vencimento eu vou deixar para o dia 3 de agosto, tá? Vou manter aqui como pendente, vou só clicar em salvo. Dentro do meu aplicativo, você pode ver que até tem bastante função aqui sendo salva. Já tem as parcelas criadas. Quer ver? Eu vou tirar o de assinatura e assinatura. Esse aqui são os de alimentação que a gente acabou de lançar. São 3 parcelas. A gente estava dividindo R$ 1.000, então tinha aquela questão de você ter os centavos arredondando. Então, ó, 333 para o vencimento de hoje. Daqui 2 dias, na verdade. 333 para o vencimento do mês que vem. E para outubro, que seria a última parcela, ele corrigiu o último centavo. Ele deixou como R$ 333,34. Então toda aquela fórmula valeu a pena porque agora a gente tem exatamente R$ 1.000 aqui dividido em 3 vezes. E a última parcela que vai fazer essa correção dos centavos. Tá vendo aqui, ó, pendente, R$ 1.000. Então, gente, é isso. Nosso loop está funcionando. Nosso aplicativo já está 90%, eu diria, porque você já consegue usar, você já consegue inserir as informações, já consegue atualizar os dados ali de maneira super simples, super rápida. Mas eu quero mostrar para vocês como que o Action se comporta dentro do banco de dados, primeira coisa. Então eu vou clicar aqui em View
data source. Não precisa seguir esse espaço aqui, é só para demonstração. E aí, a gente faz a parte da visualização. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui, de novo, uma despesa, mas a categoria agora vai ser bares. Vamos comemorar que a gente terminou nosso app. Teste, vou colocar aqui, ó, teste banco de dados, para a gente ver lá no banco de dados como que funciona. R$ 1.000 parcelados em 7 vezes, que também vai ficar com o valor quebrado. O vencimento eu vou botar para o dia 10 de agosto. Quando eu clicar em Save, eu já vou correndo aqui para nossa planilha, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai adicionar primeiro nessa linha 8 o lançamento que a gente está fazendo, né? As informações que a gente botou nessa linha. Mas você vai ver que ele vai adicionar todas as parcelas, são 7. Então ele vai adicionar 7 linhas daqui para baixo, então 9, 10, vai indo. E depois ele vai deletar a linha 8. Vocês vão entender isso por quê. Ó, cliquei em salvar, corre para o banco de dados. Lançou a primeira linha, lançou a segunda, deletou a primeira e agora ele vai lançar aqui automaticamente. Ó. Vamos para cima, a gente só espera. Lançou a terceira linha, lançou a quarta linha, né? Quarta parcela. Quinta parcela. Lá. Sexta parcela. No aplicativo, inclusive, isso já é automático. Sétima parcela, acabou. Fala que acabou. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Bom, então, ó, ele lançou as nossas 7 parcelas e deletou a primeira. No aplicativo, quando você clicar em salvar, as parcelas já vão estar aparecendo aqui, porque é lançado instantaneamente, basicamente, para o servidor da AppSheet e já aparece no aplicativo. Mas o servidor da AppSheet ele leva ali alguns segundos para adicionar essas linhas individualmente aqui dentro do sistema no banco de dados, tá? Então aqui, ó, nós temos nossas 7 parcelas, a gente tinha pegado R$ 1.000 dividido em 7 vezes, acho que era isso, né? Então, ó, se você selecionar todos os valores aqui, a soma dá 1.000, porque nossa última parcela teve o valor arredondado e os vencimentos estão todos corretos. 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem. Perfeito. Agora você já tem um sistema para você conseguir fazer o seu controle financeiro com a AppSheet de maneira super simples. Você agora pode baixar isso aqui dentro do seu celular, né? Você pode baixar o aplicativo da AppSheet e acessar por lá. E você vai ter acesso a todas essas funcionalidades que a gente criou e fica muito mais fácil para você ter um controle financeiro. Bem melhor do que você ter que controlar tudo direto na planilha, principalmente. Então vamos lá deixar esse aplicativo bonito, porque a gente já criou as telas na aula 1, né? A parte de visualização aqui, a parte do formulário, a parte de movimentações também, a gente já configurou, já deixou correto aqui, tudo certinho. Na verdade, só uma coisa, tá, pessoal? Na movimentações, eu até tinha esquecido disso, a gente deixou o Group Aggregate tomando valor. Aqui é importante se vocês alterarem para valor real, tá? Deixa como valor real, porque daí a despesa aparece negativa. Aqui é bem importante porque ajuda vocês a não confundirem ali as informações. E até quando vocês tiverem um lançamento de um recebimento, deixa eu adicionar um recebimento aqui, colocar como salário, teste, colocar 1.200, à vista, pronto. Tudo bem simples, só pra gente mostrar, ó. Recebimento aqui tá como 1.200 e a despesa tá como 3.000 negativo, tá? Então isso aqui é bom só para você não se confundir. O que a gente tem que fazer nesse sistema, basicamente, é a parte de regras de formatação. Para isso, muito fácil, para com o mouse aqui em cima dessa telinha, em vez de em Views, você vai em Format Rules, né? Regra de formatação, e a gente vai criar aqui 6 regras de formatação. Então vamos lá. Primeira de todas, criar uma nova regra. Clicou no mais, clicou em criar uma nova regra. Para a tabela de categoria, e isso aqui vai fazer uma diferençazinha, a gente vai escrever aqui, ó, ícone categoria, deixa a coluna categoria selecionada mesmo, a gente procura aqui por tag, então TAG, selecionar a primeira, não, vou selecionar essa outra aqui que está separada, é uma tag só, essa aqui são mais tags. Então, seleciona essa tagzinha, vou deixar aqui na cor roxa, formato do texto eu vou deixar a cor normal mesmo, mas eu vou deixar ele com o negrito ativo e 1.2. O que vai acontecer? Vamos abrir aqui, ó. Olha como fica as nossas categorias, tá? Inclusive, se você quiser mudar a cor da categoria, se quiser colocar, por exemplo, alimentação, categoria é essa, você pode botar aqui nas condições, condição para cada uma das categorias, para cada cor que você quer mostrar, você que escolhe. Se você quiser colocar código hexadecimal aqui também, aceita, mas eu gosto de usar normalmente as cores que tem dentro da AppSheet.
Então, isso aqui já melhorou um pouquinho a nossa visualização. Vamos adicionar os outros regras de formatação. Criei uma nova aqui, agora na tabela de movimentação mesmo. Action, pago ou recebido, tá? E aí, a gente vai selecionar aqui, para por eles, os nossos actions que a gente criou estão todos aqui. A gente tem esse action pago ou recebido. Cadê? É, recebido ou pago, na verdade. Botou o nome ao contrário de como eu fiz no roteiro. Então, recebido ou pago 2. Se você segurar o botão Ctrl e clicar em outro, você consegue deixar dois selecionados. Então, eu vou deixar, ó, recebido ou pago, os dois selecionados. E aí, eu vou descer aqui um pouco. Vou nessa cor verde. Fica tranquilo, não vai ser na categoria que ele vai alterar, tá bom? Mas só para demonstrar para vocês, eu vou clicar para salvar para vocês verem onde que eu tô alterando isso. Bom, cafezinho. Tá, eu até fiz uma pausa aqui porque eu achei estranho, porque não tava atualizando, mas aí eu vi que algum erro deu aqui no meu sistema e eu não tava selecionado o recebido ou pago, ele ainda tava selecionando a coluna de categoria. Então vou só selecionar aqui novamente. Deixa eu salvar para ver se agora vai ajustar corretamente para vocês. Agora o nosso action ele tá com a mãozinha verde, tá vendo? Então aqui, ó, ele fica com essa cor verde, vai ficar bem melhor. A gente deixa agora o de pendente ou não recebido como vermelho e isso vai ficar bem melhor para nossa visualização. Então eu vou criar uma nova regra de formatação aqui para movimentações. Agora o nome dessa regra vai ser action pendente ou não recebido. Na verdade o nome aqui vocês não precisam se preocupar, tá? Vocês podem deixar como vocês quiserem aí, a tabela é movimentação mesmo. E os actions são o não recebido ou pendente, eu não tô segurando Ctrl agora. Agora eu segurei o Ctrl para clicar no outro. Beleza, feito isso, a gente deixa com a cor vermelha. Clicar aqui, agora ele vai ficar vermelhinho. Beleza, vamos adicionar mais um. Criar uma nova regra de formatação. Esse aqui, ele tem uma condição, tá? E qual que vai ser a condição? Primeiro vamos colocar o nome. Valor real, despesa. Então vai ser exatamente para as despesas. Tem que ser na tabela de movimentação e a condição é que o tipo tem que ser igual a despesa. Quando for despesa, a gente vai selecionar a coluna valor real e a gente vai deixar ela com a cor do texto vermelha e o formato dele eu vou deixar 1.2 negrito. Então, ativo o bold, deixo 1.2, porque daí vai selecionar corretamente. Eu não sei por que no meu caso tá dando esse problema. Deixa eu salvar aqui mais uma vez. Tá, bem estranho. Não sei porque quando eu clico ele tá selecionando a categoria, mas aqui nas despesas o que vai acontecer é que a coluna valor ela vai ficar em vermelho. Então, eu não vou selecionar. Porque eu acho que eu tô com algum delay aqui na AppSheet, mas basicamente quando eu clico, valor real para vocês, provavelmente não vai acontecer esse erro, não sei porque tá acontecendo, provavelmente na internet. A despesa vai ficar com a cor vermelha e o recebimento ele vai ficar normal, mas a gente vai alterar o recebimento para ficar logicamente com a cor verde. Assim a gente vai ter alguns gatilhos ali na hora de olhar para saber de maneira mais fácil o que que é despesa, o que que é recebimento. Então aqui o nome da nossa próxima regra de formatação, recebimento. Quando o tipo for igual a recebimento. Beleza, deixa eu só fazer uma alteração aqui. Mudar para categoria, agora para movimentação. Será que agora vai parar de dar problema? De valor real. Cor do texto verde. Formato do texto negrito 1.2. Vou deixar com a mesma configuração. Agora funcionou. Não sei o que está acontecendo com o AppSheet. Então fez essa configuração aqui. Os valores positivos vão ficar verde. Os negativos vão ficar vermelho. E aí quando você clicar para ver tudo, tá? Você vai ter essa aparição aqui, essa demonstração. Vamos só atualizar. Quando você está mexendo nas regras de formatação, normalmente ela tem um delay se você coloca por condição ali, para separar, né? Porque essa daqui altera a coluna valor real, essa aqui também, mas essa aqui tem uma condição diferente da outra. Então por isso estava tudo verde antes, mas você pode ver despesas em vermelho, recebimentos em verde, fica bem melhor para a gente identificar os valores. Agora, por último, só uma questão aqui que eu gosto também, é de destacar um pouco a coluna de vencimento. Então o que eu faço é, crio uma nova regra de formatação, vou botar aqui só como vencimento. Movimentação mesmo, mas eu vou selecionar a coluna vencimento. Vou em formato de texto, negrito, 1.2 também, tá? Vou torcer para não dar erro agora, porque eu não aguento mais ficar atualizando essa página toda hora.
por corzinha besta. Aí. Agora o nosso vencimento ele está em destaque em relação às outras colunas. Assim fica melhor para a gente visualizar, para a gente ter mais atenção ali quanto à data de vencimento, para a gente conseguir resolver essas coisas logo. Bom, regras de formatação são isso. Outras recomendações que eu passo para vocês é em configurações, tema e marca. E aqui dentro vocês alterarem a cor do aplicativo de vocês. Eu tenho um verde aqui que eu gosto de colocar. Então, ó, em vez de eu selecionar uma cor primária, se você clicar aqui, você pode selecionar uma customizada. Vou colocar aqui, ó, o código hexadecimal 21A15E. Vai ficar com esse verde aqui, eu acho ele bem bonito para esse tipo de sistema. Se você quiser, você pode colocar um logo personalizado, um plano de fundo aí personalizado também. A única coisa que eu recomendo é vocês deixarem o nome da visualização aparecendo aqui em cima, porque vai ficar interessante. E também o estilo vocês mudarem para essa última opção, para ficar selecionado aqui qual telas vocês estão, tá? Assim, o aplicativo de vocês já está pronto, já está bonito, já está fácil de utilizar. Vamos só abrir aqui em uma nova guia, para a gente visualizar como está o nosso sistema. Vamos então aqui, ó, adicionar um novo. Beleza. Despesa. Qual que vai ser a nossa categoria? Vamos adicionar agora gastos pessoais. Deixa o like, porque provavelmente você pode não ter deixado o like ainda. Já deixa o like no vídeo. Vamos colocar aqui o valor de R$450, parcelado em 2 vezes. Vamos lá, ó, 2 parcelas de 225. Tá pendente, vou clicar para salvar aqui em cima. Essa visualização ela muda um pouco a posição dos botões. Se eu clicar para salvar, entrou aqui, ó, menos 225 vencendo no dia 1/8, menos 225 vencendo no dia 1/9, que foi o parcelamento que eu fiz. Com isso, você já tem o aplicativo de controle financeiro pronto, pessoal. Testem por aí, principalmente essa parte do parcelamento, verifica se está tudo ok. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários. E não sai do vídeo ainda, porque tem aquele cupom de desconto que eu falei para vocês no começo. Bom, pessoal, e com isso o nosso sistema ele já está finalizado. A gente já tem um sistema onde a gente pode inserir as nossas despesas, os nossos recebimentos ali de maneira super fácil. Você consegue inclusive indicar qual que é a categoria de gastos, para caso você queira extrair um relatório posteriormente, você poder fazer isso de maneira bem fácil e também bem visual. Se você é aluno da Skill Key, a gente vai ter uma aula 3 dentro da plataforma em breve, que vai ensinar como que você cria essa parte de gráficos. Se você está aguardando por aquele cupom que eu falei no início do vídeo, o cupom vai ser esse, Skill30. Com ele você garante 30% de desconto na aquisição de qualquer um dos nossos cursos ou módulos, mas isso só vale para a primeira semana de agosto, então corre para já adquirir o seu. Não se esquece, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também pra gente tentar auxiliar vocês ao máximo. Me segue lá no Instagram também, porque eu tô postando bastante conteúdo falando sobre AppSheet para complementar um pouco mais do que a gente já fala aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima semana. Até mais!